Satoshi Call, seu resumo semanal do mundo cripto. Na abertura de novembro, o Bitcoin inicia o mês um pouco mais abaixo do que o esperado de sua máxima histórica, depois de um October bastante positivo para o mercado. Agora, a clara tendência de alta das últimas semanas vai ser testada por eventos importantes de especulação, como as eleições presidenciais dos Estados Unidos amanhã e a definição de juros pelo Federal Reserve na próxima quinta-feira. São muitas as variáveis no radar que podem travar momentaneamente o mercado. É isso que eu, Beto Fernandes, analista de conteúdo de criptomoedas da Foxbit, vou discutir com vocês no Satoshi Call desta segunda-feira, 4 de novembro de 2024. China. Fala aí, pessoal, muito bom dia para você ligado aqui no Satoshi Call da Foxbit. Começando nossas análises de mercado aqui, como sempre, com a macroeconomia que vai ser o grande catalisador dessa semana, né? Antes da gente falar dos Estados Unidos, vamos começar falando de China, que trouxe dados interessantes sobre sua economia, né? Tanto os dados oficiais quanto os dados revisados pela Caixin mostram que a economia chinesa está em expansão, né? Eles voltaram a operar dentro do território de expansão, principalmente a indústria, que aí subindo aí para os 50,1, 50,3 pontos, acima dos 49,8, 49,3 registrados em setembro. Já o PMI de manufatura, né, o índice gerente de compras, também voltou a subir aí de 50 pontos, uma estabilidade, para 50,2. Ainda não é aquele desempenho dos sonhos, mas é um ponto de partida aí para que os investidores comecem a pensar que o governo chinês vai liberar mais incentivos à economia local, porque apesar do crescimento, ele é um crescimento ainda travado e longe do esperado pelos analistas. Caso ocorra de fato esses estímulos, a gente pode ver uma flexibilização, aí um interesse maior ao risco dos investidores, que acaba então puxando não só o mercado de ações para cima, mas como a gente viu já no passado e num passado não tão distante assim, também para o Bitcoin. Europa. Pulando rapidamente ali para a zona do euro, a gente vê a economia daquela forma mais estável, né? Ponto interessante que a gente viu, todos os dados aqui são prévias, tá? Mas que o PIB do bloco econômico subiu de 0,6% para 0,9%, um pouquinho acima do 0,8% esperados. O PMI industrial também avançou para 46 pontos, o que ainda mantém o setor dentro de um território de retração, mas avançou ali um ponto em relação a setembro. A taxa de desemprego, que se manteve estável em 6,3%, dentro de uma expectativa de alta de 6,4%. E a inflação, de novo prévia, voltou a dar uma leve acelerada de 1,7% para 2%, um pouquinho acima do 1,9% esperado pelos analistas. Então, a gente olha que a situação da zona do euro está minimamente controlada e a economia bem devagarzinho está dando seus pequenos avanços aí, o que pode facilitar, assim como na China, um apetite maior ao risco. Estados Unidos. Agora sim, falando de Estados Unidos, que é onde o bicho vai pegar, a gente analisa alguns dados importantes que eles divulgaram na última semana e que vão acontecer essa semana também, começando pelo PIB. O PIB teve uma leve queda aí de 0,2%, abaixo do esperado inclusive, o que mostra aí que a economia norte-americana pode estar tendo uma certa desaceleração. Outro dado importante foi o núcleo do índice de preços PCE, que é o indicador favorito aí do Fed para analisar a inflação. Na base anual, a gente tem uma certa estabilidade de 2,7 para 2,7, então está tudo equilibrado, apesar de ainda ter vindo um pouquinho acima dos 2,6 esperados. Já na base mensal, a gente teve uma aceleração, também curta, né, de 0,2 para 0,3, mas nesse caso em linha com o esperado pelos analistas. Essa perspectiva trouxe de fato aí basicamente unanimidade entre o mercado de que o Fed vai cortar os juros, mas vai cortar os juros em 0,25%, não em 0,5% como lá no começo do mês passado eles estavam prevendo. Isso aqui é importante porque a gente está na semana de decisão de juros, né? Quinta-feira agora, o Fed termina sua reunião e divulga sua política monetária. Então, o que depender do mercado, teremos um corte de 0,25%. O que depender do Fed, não sabemos, saberemos na próxima quinta-feira. Mas, como a gente viu no passado, a tendência é de que eles sigam, de fato, essas apostas. O que fortalece essa perspectiva ainda é que o relatório de empregos, né, do payroll veio bem abaixo do esperado, né? De 12 mil vagas criadas contra 106 mil esperadas.
Isso coloca o mercado numa situação de pressão, né, o mercado de trabalho, o que vai forçar um pouco o Fed mesmo a ter uma flexibilização da política monetária. Lembrando que esse é um recorte de outubro e que isso pode ter a ver com decisão dos juros e também o fato das eleições, que os resultados saem amanhã. Ainda há muita divergência, a pesquisa mostra candidato A na frente do B, candidato B na frente do A, e isso traz volatilidade para o mercado, traz cautela, traz incerteza, e a gente pode ver tanto o mercado muito volátil, quanto o mercado simplesmente paralisado, porque talvez eles não se sintam à vontade para fazer nenhum movimento. Então cautela nessa semana, de novo, eleições na terça-feira e decisão de juros na próxima quinta-feira. Então, Estados Unidos pegando fogo e vai impactar, seja no seu investimento de ações, seja no seu investimento em Bitcoin e outras criptomoedas. Bitcoin. Agora passando para o Bitcoin especificamente, né, a gente viu que muitos eventos podem trazer volatilidade para o Bitcoin. E a gente teve um fechamento mensal aí em outubro, confirmando o October, né? A gente teve uma alta de mais de 10% quando a gente olha no par com dólar, mas se a gente vai para real e euro, a subida foi maior, né? Não à toa, em real a gente bateu uma nova máxima histórica de 420 mil reais. E em euro também, né? Com 68 mil. Isso porque o dólar acabou se valorizando aí nessa reta final do mês. E acabou que impactou nas outras moedas, né? Então o Bitcoin acaba subindo mais lá fora do que necessariamente dentro dos Estados Unidos. Mas o Bitcoin de fato nos Estados Unidos também quase bateu máxima histórica, né? Foi 73.600 contra 73.700. Então foi ali praticamente a gente repetiu, né? Foi por muito, muito pouco. Então o mercado ele estava muito aquecido em outubro e novembro, embora de historicamente não ser sempre ali, né, um October, né, que se repete uma tendência de alta, mas quando acontece de forma intensa. Então vale muito a gente acompanhar esses desdobramentos, porque a própria eleição norte-americana e o corte de juros podem ter o poder para colocar o Bitcoin em uma forte alta, como também pode colocar o Bitcoin numa forte queda. Então a gente vai precisar ficar atento a esses sinais de como o mercado vai reagir a esses fatores macroeconômicos. Outro ponto interessante, os ETFs de Bitcoin nas últimas 3 semanas viram uma injeção de capital muito robusta. Foram mais de 3 bilhões de dólares nesse período com pouquíssimas saídas, pouquíssimos saques. E quando a gente vai para o mercado de derivativos, a gente está vendo uma liquidação relativamente baixa, ali em torno de 250 milhões, 300 milhões em um único dia, e uma taxa de financiamento em 0,01%. Isso indica o que para a gente? Que a demanda pelo token, a demanda pelo ativo continua forte, mas que a especulação ainda está a níveis que a gente está vendo no começo do ano. Quem sabe até no final do ano passado. Então a gente está vendo um desenvolvimento aí do mercado muito interessante. Demanda forte, halving do Bitcoin que a gente não pode esquecer, que diminuiu a emissão do token, e uma especulação ainda fraca. Então o desempenho do preço do Bitcoin está muito mais ligado hoje a de fato uma construção do mercado do que necessariamente a uma especulação. Mas que a gente sabe que historicamente a especulação é importante porque é ela que vai dar aqueles pumps fortes do mercado, né? Mas o que a gente está vendo é uma estrutura de preço bastante interessante, né? Está sendo construído. Não à toa nesse período aí, né, na reta final de outubro, o número de carteiras que ficaram no lucro chegou praticamente a quase tudo, né? 99,86% das carteiras estavam com lucros. O que quando a gente olha, poxa, a gente estava em 73.600 e foi para 68 mil agora, né, nesse momento que eu estou gravando Satoshi Call com vocês, 68.900 mais especificamente, provavelmente muita gente realizou lucros porque a gente estava numa alta, estava num momento positivo, muitas carteiras no lucro, alguém vai colocar esse dinheiro no bolso e foi basicamente o que aconteceu. Então para essa semana temos fundamentos muito positivos para o Bitcoin, mas a macroeconomia vai ter influência direta, vai impactar no desempenho do ativo e vai impactar também no comportamento do investidor. Então, sem grandes loucuras, fique esperto, acompanha minuto a minuto ali do que está acontecendo se você é trader. Se você hodl, está um pouco mais tranquilo, porque você já está com preço médio bacana, mas fica de olho que isso vai trazer desenvolvimentos importantes para o decorrer aí de novembro para a principal criptomoeda do mundo. E para você que já deve estar se acostumando, né, a nossa análise gráfica do Bitcoin vai estar em vídeo lá no Telegram, no WhatsApp e também no Twitter da Foxbit. Então acompanhe as redes sociais nossas, segue lá e você vai ter todos os principais estudos, notícias e tudo que você precisar para se manter bem informado e preparado para o mercado de criptomoedas. Bom, e para a gente arrematar o nosso Satoshi Call aqui, teremos uma semana complexa
difícil e que a gente precisa estar atento. Eleições norte-americanas vão ser um gatilho muito poderoso para o mercado, seja para ele de alta ou de baixa, assim como a definição de juros nos Estados Unidos. Então faça o seu gerenciamento de risco, porque tudo isso vai impactar o preço do Bitcoin. De novo, pode colocar o Bitcoin numa rota de alta super poderosa e que vai levar novas máximas históricas, ou então que pode trazer uma correção relativamente potente também, porque o mercado vai tentar realizar lucros, minimizar danos e se reajustar a partir da nova forma de visão do mundo, com juros menores e um novo presidente, porque a gente sabe que não vai ser mais o Joe Biden, né? Vai ser ou a Kamala Harris ou o Donald Trump. Então cautela, respira fundo, é o momento da gente apreciar e visualizar o mercado em vez de sair fazendo alguma operação muito arriscada. Bom, e é isso aí, pessoal. Eu, Beto Fernandes, analista de conteúdo de criptomoedas da Foxbit, agradeço demais a audiência de vocês no Satoshi Call dessa segunda-feira, 4 de novembro de 2024. E como você já sabe, a gente volta na próxima segunda com mais uma análise, mais uma discussão sobre os detalhes da macroeconomia e também do mercado de criptomoedas. Valeu, forte abraço e até lá!